Observe agora, por favor, que temos um segundo hormônio na historinha. Esse aqui a gente poderia passar horas e mais horas falando nele. Que hormônio é esse? É o luteinizante, conhecido como LH. Esse hormônio luteinizante, ele é encontrado tanto no homem quanto encontrado na mulher. E na mulher, ele tem uma função fundamental. Qual é a função dele? O LH viabiliza a liberação do ovócito. O que significa isso? Conhecida a ovulação, né? A gente sabe que, na verdade, a mulher tem uma ovocitação. Então, no momento em que a mulher tem a disposição do LH trabalhando no ovário, e esse ovário libera o gameta feminino, proporcionando a viabilidade de fecundação, o hormônio que trabalhou para isso foi o LH. Esse hormônio conhecido como o quê? Luteinizante. Só uma coisa importante é que ele também trabalha no homem. Aí você me diz, como assim, João Melo? Esse hormônio é fundamental para o homem porque ele participa diretamente do estímulo para que se realize no homem a produção de testosterona. Está lá nas células de Leydig. O que significa isso então, pessoal? Que é um hormônio praticamente de ação dupla. Ele trabalha tanto no homem quanto trabalha na mulher. Na mulher ele trabalha onde, pessoal? Nos ovários, proporcionando o quê? O fenômeno da ovulação. E no homem, onde ele trabalha? Nos testículos, localizados no saco escrotal. Gônadas essas que são fundamentais para a produção de gametas, espermatogênese e a produção de testosterona. Agora, só lembrando que existe um hormônio gonadotrófico igual ao LH, conhecido como FSH, que é o folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, na mulher, ele trabalha antes do fenômeno da ovulação, proporcionando um amadurecimento do folículo de Graafi. Isso também trabalha diferenciado no homem. Ele não proporciona a produção da testosterona, ele proporciona a produção dos espermatozoides. Eu estou falando do FSH. Preste bem atenção. Quais são os hormônios gonadotróficos? FSH, LH. Onde são produzidos? Hipófise. Qual região da hipófise? Anterior. Como é denominada essa região anterior? Adenohipófise. Por que anterior? Posição. Anterior, posterior, né? Então a gente corta anatomicamente, faz um corte na hipófise, tem uma região anterior, tem uma região que? Posterior. A porção adenohipófise produz os gonadotróficos. Quem são eles? FSH, LH. Na mulher, o que o FSH faz? No FSH estimula o amadurecimento do folículo de Graafi. No homem, o que o FSH faz? Estimula a produção de espermatozoides. Fenômeno esse conhecido como o que, pessoal? Espermatogênese. Lembra? Aquelas 4 fases. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação, fase de diferenciação ou espermiogênese. Tá legal? Na mulher só não tem a 4ª fase, né? São 3 fases. Tira a fase de diferenciação, espermiogênese, tá? E o LH, para finalizar, ele trabalha no homem, estimulando a produção de testosterona, e ele trabalha na mulher, viabilizando o processo de quê, pessoal? De ovulação. Cuidado com os gráficos que normalmente caem. Os picos de LH, quando estão em alto, e FSH, indicam a ovulação. Os picos em baixa, ação dos hormônios estrógeno e progesterona. Quando os estrógenos e progesteronas caem, indica que a mulher está tendo o fenômeno da menstruação, que é a descamação endometrial na região uterina. Ok? Vamos voltar para a questão, por favor. Então, observe aí comigo. Luteinizante está relacionado com suprarrenal? Não, né? Está relacionado com ovário? Tá. Desenvolvimento do endométrio. Aí você me diz, João Melo, desenvolvimento do endométrio? Espera aí. Desenvolvimento do endométrio tem a ver porque esse hormônio estrógeno é estimulado pelo hormônio chamado de quê? Luteinizante. Isso quer dizer, então, que o ovário atua o estrógeno que faz o desenvolvimento desse endométrio. A adenohipófise, veja aqui, por favor, estimula as células intersticiais e neurohipófise estimula a contração do útero. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 situações que envolvem os hormônios. Já falei da calcitonina, ela tem a ver com quem, pessoal? Com a tireoide, atuando no metabolismo de quem? Do cálcio, não é verdade? Agora estamos falando em quem? No luteinizante. E esse luteinizante é produzido aonde, pessoal? Na adenohipófise, tá legal? E estimula as células intersticiais. Que células intersticiais são essas? As células que se encontram nas gônadas, viabilizando o processo que eu acabei de citar para vocês. Então, olha só, repetindo, está aqui o número 1, eu colocaria o número 1 aqui, e aqui eu colocaria o número 2, ó, adenohipófise, tá legal? Quem é o hormônio 3? Estrogênio.
Esse hormônio 3 estrogênio, eu estava falando que ele tem a ver com o ovário, porque é o ovário que o produz. Então, nesse caso, o ovário, quando estimulado pelo FSH, produz qual hormônio? Estrogênio. O que o estrogênio vai fazer? Vai estimular o desenvolvimento endometrial. O que foi que eu falei que o endométrio era? Uma camada interna do útero. Aquele que vai disponibilizar a implantação, aquele fenômeno chamado de nidação do zigotozinho, que normalmente eu chamo de blastocisto, na região endometrial. Então, aqui ficaria o número 3. Inclusive, pessoal, tem aqui a forma de resposta, eu dou já para vocês, tá legal? Mas eu quero só que você entenda que eu estou antecipando, ok? Então, veja agora onde tem o hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio muito importante porque ele trabalha onde? Ele trabalha lá no útero e trabalha também nas glândulas mamárias. Essa regiãozinha conhecida como o quê, pessoal? Neurohipófise. Essa neurohipófise é a porção posterior da glândula hipófise. Ela produz esse hormônio conhecido como o quê, pessoal? Ocitocina, e estimula a contração do útero na hora do parto. No momento em que uma mulher vai ter um filho, quer dizer, um parto normal, vamos dizer assim, ou até pode acontecer em situações de a mulher ter início para parto normal e em outras ocasiões vinha a ter cesariana. Mas quando a mulher vai ter um parto, quer dizer, quando ela vai ter a criança, há uma necessidade de contração uterina e deslocamento, vamos dizer assim, uma abertura que viabilize o colo uterino para que essas contrações proporcionem o quê? A passagem da criança. Tá legal? Isso vai ser uma proporção contínua que tende a aumentar. Isso disponibiliza, no caso, a liberação do líquido amniótico e isso possibilita a passagem da criança, o nascimento da criança. Então, esse hormônio, a ocitocina, é um hormônio que trabalha nesse processo. Observe aí, por favor, comigo, a ocitocina é um hormônio produzido pela neurohipófise que estimula a contração do útero. E o último hormônio, glicocorticoides, muito cuidado, esse hormônio tem natureza lipídica e esses glicocorticoides são produzidos aqui, pessoal, nas suprarrenais. E ele atua no metabolismo de quê? Dos carboidratos. Deixa eu dar mais duas funções. Quem são ou quais são as funções relacionadas com esses hormônios, os corticoides, tão conhecidos, que são muito usados em alguns tratamentos fortes, como lúpus, por exemplo. Ele é anti-inflamatório, tá legal, pessoal? Ele é antialérgico. Além disso, ele pode estimular o processo de neoglicogênese. Por isso que eu coloquei aí relacionado com os carboidratos. O que que significa isso? Eu quero dizer para vocês que, a partir do momento que o nosso organismo sente a necessidade de glicose na situação de hipoglicemia, existe um recurso natural. Que recurso é esse? A gente é capaz de lançar ou transformar proteínas e lipídios em carboidrato. Essa viabilidade faz com que a gente mantenha uma taxa glicêmica. Eu sei que normalmente a gente trabalha com glucagon, né? Aquele hormônio lá das células alfa do pâncreas, lá nas ilhotas de Langerhans, né? Esse glucagon, o que ele faz? Ele faz a quebra do glicogênio e promove a liberação de glicose no sangue. Eu estou falando em situações de hipoglicemia. Quer dizer, quando o cara não tem açúcar e vamos colocar uma situação mais grave, ele não tem nem glicogênio. Em situação de emergência, quem é que é secretado? Esse hormônio chamado glicocorticoide. Agora, só para lembrar vocês, essa parte que produz o glicocorticoide, que é a região chamada de córtex de suprarrenal, só funciona se tiver também um hormônio hipofisiário lá de cima. Quem é esse hormônio hipofisiário? É o adrenocorticotrófico. Aí você diz, que danado de nome é esse? Tudo bem, ACTH. É o adrenocorticotrófico. O que esse hormônio faz? Estimula a suprarrenal a produzir esse hormônio conhecido como o que, pessoal? Corticoide, cortisona, glicocorticoide, ok? Eu vou passar aí a questãozinha, só aí uma figura para vocês. Essa figura aí mostra ou demonstra para vocês as glândulas que eu acabei de colocar. Tem aí a hipófise, tem aí a tireoide localizada na porção anterior, tem as paratireoides, só para você observar aí, ó, hipófise, que mais? Tireoide, olha aqui, ó, isso aqui é uma cartilagenzinha, ó. Ah, tá, cartilagem lá na regiãozinha, na frente da traqueia, né? Nós temos as paratireoides que ficam em cima das tireoides, observe a tireoide aqui, ó. Ó, tá vendo a tireoide, ó? As paratireoides ficam em cima da tireoide, normalmente são de 4 a 6. Aqui nós temos quem? O pâncreas. Ah, onde é que fica o pâncreas? Aí o aluno diz, na barriga. Não. Você vai dizer aonde?
na porção anterior do estômago, né? Onde fica o pâncreas. Aqui, ó, quem é que nós estamos encontrando aqui, ó? Estamos encontrando as suprarrenais. João Melo quer isso aqui é o rim. É porque ele está lilás aí, né? Mas ele normalmente não é lilás, ele é vermelho, mas está lilás aí, mas tanto faz, né? O que importa é que temos aí a suprarrenal, são duas suprarrenais que nós temos dois rins, né? Fica acima dos rins, localizado na porção posterior da cavidade abdominal. Aqui nós temos os testículos, localizados no saco escrotal. E aqui nós temos os ovários. Quando nós temos, eu quero dizer, elas têm os ovários, né? São quantos ovários? 2 ovários, né? Beleza?